Só ajeitando aqui, pessoal, o vídeo, ótimo, o Roger já entrou, Jordane, Lages. Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos aqui ao perfil Francinaldo _ Metamédico. Jordanes, boa noite, Roger, boa noite, já coloco você aqui na chamada. Seja bem-vindo aqui ao perfil onde a gente fala sobre temas importantes para a carreira médica, né? E para a carreira de profissionais de outras áreas também, tá? Quais são os pontos em que você precisa, digamos assim, melhorar, dominar, se aprimorar para ter sucesso na sua vida e na sua carreira. E hoje, o meu convidado muito especial, mas que já é prata da casa aqui, o Roger Correia, nós vamos falar sobre o seguro saúde nos Estados Unidos, né? Nós já falamos aqui em várias lives sobre temas, por exemplo, como seguro de vida, outras ferramentas de dolarização patrimonial, mas hoje a gente vai falar mais sobre seguro saúde, tá? Cada vez mais vocês estão acompanhando aí as questões relacionadas aos planos de saúde aqui no Brasil, né? Mais restrições, mais dificuldades, enfim, não cumprimento de determinadas exigências, né? Muitas pessoas que precisam de cuidados aí para a saúde tendo dificuldade de, digamos assim, conseguir. E então o seguro saúde fora do Brasil, digamos assim, né? Que pode ser utilizado aqui também, ele vem aí para preencher essa lacuna, né? E para ajudar as pessoas aí a terem uma alternativa, né? Assim como o seguro de vida, que a gente já falou aqui em outros temas, e outros instrumentos de dolarização patrimonial. Então eu estou passando aqui para o pessoal. Roger, pede para mim uma solicitação. Oi, seu Osimar, boa noite. Mari, boa noite. O pessoal está chegando aqui, eu já mandei o convite para várias pessoas aqui do perfil. Deixa eu só aguardar o Roger mandar o convite aqui para gente começar aqui a nossa live, tá bom? Eu estou me recuperando aí de uma gripe, então se algumas vezes a voz ficar um pouco... Tá bom? Então eu já coloquei aqui o Roger na live e a gente vai falar, lembrando que hoje eu já aceitei aqui, Roger, eu acho que já vai chegar aí para você, ó. Chegou. Agora sim! Grande Roger, boa noite, seja Tudo bem, bem-vindo meu aqui mestre? mais Muito bom uma estar vez aí com a contigo. gente, né? Muito legal aí você tá aqui com a gente outra vez. Você tá onde agora? Em Tô qual... aqui na minha, tô aqui na minha terrinha em Fort Lauderdale, no sul da Flórida. Como eu brinco sempre, né, doutor Francinaldo? No melhor lugar do Brasil para se morar, aqui no sul da Flórida. Olha, que legal. Olha, o Global Prime Care está dando boa noite aqui. Pessoal, todo mundo que está aqui na live aí, vamos compartilhar, pegue o aviãozinho aqui embaixo, já compartilhe com pelo menos aí 5 pessoas do perfil de vocês, porque isso ajuda a gente, né? Ajuda o algoritmo aqui, o Instagram, a entregar para número cada vez Exato. maior de pessoas, tá? E hoje, Roger, nós tivemos aí uma notícia aqui no Brasil, não sei se você acompanhou aí, que para quem está pretendendo dar esse passo, né, que é a questão do IOF, né? Você viu que houve Presentinho lindo, né? E o presentinho governo, lindo aí. mais um presentinho. Olha, a Kátia Arada está aqui. Oi, Kátia, seja bem-vinda, grande amiga Kátia. Pessoal, vamos atentar aí que a coisa tá, o viciado aqui no Brasil está cada vez querendo mais drogas, né? É isso mesmo. Já houve aí o doutor Bernardo Massal também. Obrigado por estar aqui, Bernardo. Realmente aí já houve um ajuste. Ficou em 3,5, se eu não estou enganado, correto? 3,3 ou 3,5, isso mesmo, que é um aumento absurdo, né? Tava um e pouco, não é isso? Foi para. Então não é que foi de um e pouco para três e pouco, é um aumento abusivo e absurdo, né? Pois E cada vez mais o governo criando aí empecilhos, né? Para travar a saída de recursos do Brasil. O IOF nada mais é do que um deles, né? é, Então, exatamente, né? triste. O governo. É. E com a desculpa
de que, sabe qual foi a desculpa, né? Que não conseguiram cobrir a desoneração. Sei que desoneração foi essa, porque, É, bom, mas enfim, a gente tem que ver aí como é que a gente se vira nesse cenário, né, Roger? é, Roger, como é que é, é? Antes da gente entrar no tema aqui, a gente sempre fala aqui, sim. muito aqui das coisas aqui do Brasil, né? E claro, a gente vive aqui, a gente acaba, tipo assim, vivendo a realidade aqui. E claro, quando a gente É, olha para outros países, principalmente os Estados Unidos, né? Que sim. são, digamos assim, a referência na parte econômica, financeira e tal do planeta. Então a gente projeta para lá sempre que as condições são melhores, né? E de fato a Exato. gente sabe que são, senão eles não seriam o país mais rico do mundo. Mas essa Exatamente. questão aí, o governo americano lá, ele é muito ávido por drogas também, ou é igual o brasileiro, ou nem Olha, tanto assim. Eu sei que alguns setores têm uma taxação até maior, talvez, do que Brasil. exato. Mas É, no geral, não, assim, no geral, assim, do- qual que é a carga tributária de um americano? Assim, pensando de uma é, forma geral. A de do uma forma brasileiro, por geral, né? exemplo, Vamos falar um pouco primeiro, né, em âmbitos, deixando sempre política de lado, sim, né? Porque entra numa parte extremamente complexa, mas o desenho mais ou menos da política americana, né? A esquerda, que são os democratas, é mais do assistencialismo. Então, quando temos um presidente democrata, qual que é a ideia? Vamos aumentar, né, impostos para todo mundo, porque a gente precisa cuidar dos menos favorecidos, né? sim, Quando temos governos de direita, né, os governos republicanos, o efeito é inverso. Então, existe aí uma luta, né, do presidente atual em deixar os Estados Unidos um pouco mais competitivo com o resto do mundo, aí com as tarifas e essas brigas todas. Então, o que a gente percebe, né, que em momentos onde os governos republicanos estão no poder, a briga é sempre para abaixar impostos. Então, de um lado, quando você abaixa impostos, né, a economia como um todo, né, se você tem mais dinheiro, você está cresce. pagando menos, sobra mais dinheiro, você cresce. Mas é aquela eterna disputa, né, entre a esquerda e a direita nos Estados Unidos. Tanto que o presidente Donald Trump está sendo severamente atacado, né, de todos os lados, pelas políticas mais radicais, né, contra a Sim, China, ah, Canadá, México, né, onde teve um impacto, todo mundo olhando no impacto de curto prazo americano, mas eu vou tentar deixar o meu lado político de lado, mas eu estou absolutamente contente com as medidas do presidente, porque eu acho que ao longo, né, no longo prazo, são medidas extremamente inteligentes para o país, né? Então, sim, o americano paga também bastante imposto de renda, viu, doutor Francinaldo? mas O maior tax bracket hoje aqui é 36,9, quase 37%. Tivemos períodos aí no passado onde esse número é maior, eram maiores. Então, vamos dizer que em média aí, Flórida é só imposto federal, né? Mas para uma pessoa que mora, eu morei 12 anos em Nova York, então a gente paga o imposto federal, estadual e municipal. Pelo amor de Deus, quase 50% dos ganhos ficam em impostos. Então, acaba tendo um peso realmente grande também, né? então tá mais ou menos que equilibrado com o Brasil, né? Sim, O com a Brasil tá diferença que hoje. aqui, com a diferença que aqui a gente vê, né, os nossos impostos sendo aplicados, né, em termos, você anda numa rodovia por 3 dias, se você achar um buraco, para no primeiro story e joga na loteria, porque alguma coisa você fez para merecer cair num buraco, é melhor jogar na loteria, né? Então, Eu tive em 2020 eu estive em Fort Lauderdale e eu fiz assim Belém, Fort Lauderdale, o voo e daí eu peguei um carro e fui para Orlando. E é uma rodovia é, fantástica. é, Você deixa o carro assim, é impressionante. Você não tem nem um desnível assim para dizer, olha, uhum, eu preciso. é, Eu até fiquei meio preocupado de dormir no volante, sabe? Porque era tão. E é é, uma reta, né? É uma é uma reta. retona, É. quase não tem ladeira, é E, praticamente zero.
E eu fui embora assim com a É, é, família e estava é, cansado até do voo do dia anterior. A gente sim, dormiu no sim. hotel em Fort Lauderdale e É, acordamos cedo. é, é. Rapaz, mas o negócio, eu É fiquei olhando. outra. E olha, doutor Assim, Facinaldo, as minhas filhas moram com a minha ex-mulher em Nova York, né? Então, óbvio, você pega um avião, 3 horas, você está em Nova York. Mas eu adoro dirigir. Já fiz algumas vezes onde falei, quer saber? Vou dirigir até Nova York. Não muda não muda nada. Você nada. pega 24 horas de estrada e dividido em 2 dias, 2 dias e meio, de novo, assim, aquela Eu, plenitude daqui eu a Nova tive, York. eu tive essa outra experiência quando eu fui isso já, aí já é um pouco mais tempo, a San Diego, Sim, nossa. na Califórnia. E É, aí eu fiz aquele circuito lá, pega a litorânea, acho que chama Boulevard Santa Mônica, eu acho. isso, E até Boulevard Santa ela é muito Mônica. citada em músicas, né? Tem várias É, músicas é. que falam Santa Mônica Boulevard, que é muito Exato, legal, você viaja exato, de lado para o Pacífico, né? Também a exato. mesma coisa, é um negócio fantástico. É, Enfim, é, mas nós vivemos aqui, vamos continuar aqui, pelo é, jeito. E a coisa está aqui, a doutora até comentou aqui, né? Enquanto que no Brasil a gente vive atolado, doutora Neuza, a médica Neuza, em impostos sem retorno. Né? E o imposto sem Tiago retorno, Lázaro, infelizmente. da Meet Focus, ele fala muito isso, né? Que no Brasil você paga por uma Ferrari e recebe uma Brasília, um carro Brasília sucateado, né? Exatamente. Mas vamos lá, a gente vai se virando aí, do É, jeito que é, dá aí, vamos ver se a é, coisa muda. O que eu acho interessante é o grau como é que eu te falo? O grau de tolerância da população para essas coisas, né? Eu sei que a gente é. falar em rede social é uma coisa, mas assim, a pessoa, tipo assim, a coisa vai acontecendo e, sei Eu lá, acho que o povo parece está que ninguém se cansado, né, incomoda doutor? mais, ninguém Ninguém, se não, acho incomoda. que tá todo mundo naquele, eu vejo, né, olhando de fora, mas a gente conversa com muitas famílias brasileiras afluentes que estão literalmente tirando ou fazendo uma saída definitiva ou fazendo boa parte dos investimentos fora. E é aquilo, acho que o brasileiro como um todo, ele está naquele período, ele cansou. Ele fala, não adianta mais brigar, né? Você briga um pouquinho, chega no STF, tudo para. Se você vai contra, né, eles vêm atrás de você. Então o brasileiro está um pouco assustado e eu acho que cansado, né, do quadro político brasileiro, assim, o excesso de corrupção, o excesso de roubalheira, INSS agora de novo. Pelo amor de Deus, não tem fim, né? E não parece que tem aquele salvador da pátria, né? O cara que vai conseguir entrar com todo o respeito, peitar todo mundo e trazer solução, o que é muito triste, né? Então, o povo em geral está descrente de que é possível uma mudança para melhor. E é um país, meu Deus, é a 10ª maior economia do mundo, né? Então, é um país muito rico em todos os sentidos. Mas, infelizmente, né, saí do Brasil em 99, a promessa era de um Brasil melhor, né? Estamos em 2025, e o Quase que que eu 20 vi, né? anos depois. O real, 26 anos, né? O real desvalorizou 600% frente ao dólar, né? Foi o que eu vi nessas 2 décadas aí que eu saí do Brasil, né? Tristemente. Bom, Mas e enfim, vamos em frente aí com o nosso tema de hoje. Então, nós já falamos aqui em outras oportunidades, o pessoal que está chegando agora aí, o pessoal que ainda não conhece, a gente já falou aqui junto com o Roger. Depois o Roger pode se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho da sim, expertise dele, mas a gente já falou muito sobre o seguro de vida, né? Como um instrumento de dolarização patrimonial para brasileiros que moram no Brasil, mas querem é, ter um produto dolarizado, né? Então, sempre quando a gente fala em dolarização, as pessoas pensam logo em comprar um apartamento em Miami, comprar dólar, investir em ações, e tá certo, tudo isso faz é, parte do processo de dolarização. Só que existem produtos que também são importantes de se ter é, nesse processo. E um deles, talvez até um dos principais, seja o seguro de vida. Né? O seguro de vida que exato, você pode ter, digamos assim, com as mesmas prerrogativas que você tem aqui no Brasil, acrescidas de outras vantagens, a gente é, pode contratar lá nos Estados Unidos e usufruir de um produto dolarizado que, além exato, da proteção que ele oferece também
um bom grau de rentabilidade para você, né? E que tem Exato. todas as prerrogativas aqui, impenhorável, inalienável, livre de inventário, De né? impostos, Livre de exatamente. impostos, enfim. Então, é o caso, para quem não conhece aqui, pessoal, pode perguntar aqui também sobre o seguro de vida, apesar do tema da live hoje ser seguro saúde, né, Exato. que a gente selecionou. Inclusive, eu estive com uma colega sexta-feira, tá? Nós tomamos um café Não, em São que bom. Paulo, lá em Higienópolis, né? E eu não vou falar o nome aqui, mas o Roger Lógico, conhece lógico. uma colega e ela está prestes já está no caminho para se tornar sua cliente por causa Que dessa bom. questão do seguro saúde, Legal. que para o contexto dela no Brasil ficaria inviável. Ela me falou assim, olha, Estou Francinauro, muito ao par no desse Brasil. caso e é verdade. Então ela está aí caminhando para abrir, de ter o produto dela Fantástico. nos Estados Unidos. É, Então, isso, uma é. amiga minha, a pessoa com quem eu trabalhei muitos anos, trabalho até hoje. Então, Querida, só tive para com ela você. na minha última visita no Brasil, tive com ela e ela, o esposo, né? Muito, muito, que bom, que bom. Não, Então, falou fantástico. muito bem, está caminhando aí, e ao que tudo indica, a Karina me deu um feedback aí de que está prestes a ser aceito. Que Espero bom. que corra tudo bem aí, porque a doutora é nota 10 aí, viu? Na verdade, Fantástico. nota mil. Ah, Doutor que Jairo bom. Pacheco está aqui. Oi, doutor Jairo, seja bem-vindo aqui novamente. O Jairo estava presente na nossa live sobre seguro de vida. E, Jairo, Isso. hoje a gente vai falar sobre seguro saúde também, né? É, Que é uma alternativa para brasileiros é, que é, residem aqui no Brasil, mas que querem ter um produto bom é. para garantir sua saúde, tá? Então, o Só Roger vai estar para, aqui perdão, novamente. só para finalizar, né, doutor Francinaldo, teus comentários de vida, nós temos uma live aí gravada que ficou ótima, a gente E, entrou em detalhes, né, e, sobre, mas é que eu falo, né, por 2 minutos de análise, no Brasil nós temos aí um pouco mais de que 130, 140 instituições financeiras entre bancos e seguradoras que oferecem esse produto no Brasil. Então ele é um mercado jovem, um mercado em crescimento. Nos Estados Unidos, incluindo bancos, seguradoras e afins, nós temos mais de 5.000 instituições financeiras com praticamente 2.000 seguradoras. Então é um mercado muito maduro, muito desde mesmo. a estrutura de produto, rentabilidade, as nossas conversas de dólar, né, de dolarização super importante. Não importa se teu patrimônio é de 1, 2, 10 ou 100 milhões. Uma Exato. parte do teu patrimônio precisa estar numa moeda forte como o dólar, né? Mas a gente Exatamente. vai ter outras lives aí sobre o tema. Parte de saúde. Vamos falar um pouco, então. Vamos. Como é que funciona assim? Você poderia falar em Vou, linhas gerais, olha, para o eu vou pessoal fazer que está assim, aqui. linhas gerais. Primeiro, assim, né? Os problemas que a gente enfrenta hoje no Brasil. A área de saúde está, não diria que está em colapso, né? Mas ela passa por sérios problemas. Por exemplo, hoje a sinistralidade média dos planos no Brasil é superior a 85%. Já tiveram alguns anos aí recentes onde a sinistralidade, o que é a sinistralidade? É a utilização. 100.000 vidas pagam prêmio, imagina 97% disso ser utilizado para aquele ano. Então, esse é um problema no Brasil hoje. Isso reverbera diretamente no custo final. Uhum. Por isso que o consumidor tem falado: meu Deus do céu, tive um reajuste de 20%, 25%. Em alguns casos, a gente acompanhamos aí reajustes na casa de 30%, 35%. Né? Então, esse é um problema, porque se eu tenho algo que hoje já me custa uma fortuna, mas aquele custo agregado ao longo dos anos vai crescer a 15, 20, 25%, pelo amor de Deus, imagina o custo desse plano, Exatamente. né, em 10 anos. Então, quando a gente olha para esse mercado internacional, só para efeito comparativo, a sinistralidade média desses planos globais gira em torno de 40 a 45%. Então, acaba Quase sendo uma metade. gestão, uma Metade, gestão exatamente muito mais responsável de como esses planos são utilizados. Logo, a gente não vê esse crescimento exacerbado, né? Os ajustes aí de preços
em dólar tem girado na casa de 3 a 4% ao ano, né? O que acaba sendo um grande diferencial sem dúvida nessa, nenhuma. nessa análise, de novo, de longo prazo, né? Não estamos falando do 2025 ou somente 2026, mas a demanda desses produtos tem sido para aquele cliente que fala, olha, eu já estou olhando 5 anos para frente, 10 anos para frente, quero começar a estancar o sangue e o problema agora. Talvez o seguro internacional seja uma alternativa, né? Ah, uma outra coisa que a gente tem visto no mercado brasileiro, né? As coparticipações de plano, franquia. Brasileiro, ao meu ver, mais americano, meu Deus, franquia existe em tudo na vida, É né? verdade. Você põe o seguro do carro, né? Tem A franquia. seguradora fala, cara, você põe uma franquia de 2.000, teu prêmio abaixa. Você põe uma franquia de 1.000, teu prêmio vai ser maior. Então, a franquia, para esses planos internacionais, acaba sendo uma tremenda vantagem, porque ela, no Brasil, né, como a gente brinca, né, mas a unha encravada, a pessoa vai no médico, Uhum. né? Então acaba tendo um excesso de utilização, onde esse conceito de franquia acaba criando um pouco mais de responsabilidade na forma como o plano é utilizado. Então isso com certeza Com também certeza. barateia, né, o preço final para o consumidor. Tá? Um outro ponto relevante, eu vou dando tópicos, né, sobre, de novo, fazendo essas comparações entre Brasil e esses planos. Brasil, quem coordena a área de saúde? A ANS. Né? ANS. Quem coordena esses planos internacionais? O FDA americano, Esse. Food and Drug Administration. É um órgão de maior relevância global, Uhum. né? Contra, né, com todo respeito, a nossa ANS engessada, como a nossa SUSEP na área de vida, né? São os Exato. reguladores brasileiros versus, né, esses reguladores muito mais robustos internacionalmente falando. Temos um caso, embora, de novo, as seguradoras, a gente nunca pode mencionar o nome das seguradoras, né, até para proteção de todas elas, mas vamos pegar aí o caso triste de Covid, né, de um ator famoso do Brasil, o nosso querido Paulo Gustavo, né, que ficou internado por 53 dias nas melhores redes de hospitais, né, do Brasil, pulmão artificial, enfim. O tratamento do Paulo Gustavo passou de 2 milhões a conta. Né? E, para curiosidade de muita gente, o Paulo Gustavo tinha um desses planos internacionais. Então, a cobertura é 100%. Não importa, se a conta dele, infelizmente, ele veio a óbito, né? Uma tragédia, mas tirando o valor da franquia que provavelmente ele gastou naquele primeiro ano, né, daquela primeira utilização, 100% dos 2 milhões foram cobertos pelo plano. Tá? Então, essa é uma, de novo, é uma vantagem adicional desses planos internacionais. Eu tenho acesso ao que tem de melhor no Brasil, eu posso utilizar o Albert Einstein, eu posso utilizar o Sírio-Libanês, no Rio, né, a Reddor, o que tem de melhor a nível nacional, esses planos internacionais, 100% de acesso. Porém, muitos dos nossos clientes são clientes globais. Eles estão na Uhum. Europa, eles estão nos Estados Unidos, eles Exato. estão na Ásia. Então, se você for olhar o composto dos planos hoje no Brasil, você até tem uma cobertura limitada, que é a cobertura internacional, né? Por um limite de dias ou um limite de De valor. valor. Agora, Exatamente. imagina eu pagar algo que, vamos fazer analogia, no Brasil me custa 10. Provavelmente, a hora que eu dolarizar, estou falando aí dos planos de Bradesco, né, Platinum, ou Mint, esses planos mais robustos. A hora que eu dolarizo essa minha oportunidade, o meu custo, em teoria, vai ser menor do que eu tenho hoje no Brasil, Uhum. só que agora eu tenho uma cobertura global. Não só o que tem de melhor no Brasil, mas, de novo, Europa, Estados Unidos, Ásia e afins. Então, eu acabo criando, né, uma amplitude maior no meu plano, né, no meu seguro, né? A palavra técnica é seguro, não é um plano, é um seguro,
E eu crio de novo, né? Lembrando, ajustes excessivos no Brasil, limitações de ANS, de plano, franquia, ah, rede credenciada é um outro problema que a gente vê no Brasil. Todo mundo, poxa, minha rede credenciada não cobre o doutor Francinaldo. Ninguém mexe na minha cabeça a não ser o doutor Francinaldo. Se é um plano global, eu posso ir no doutor Francinaldo, mesmo que ele fale, Roger, eu estou passando 30 dias daqui na Suíça. Se você quiser que eu mexa na tua cabeça, vai ser no hospital aqui na Suíça. Eu falei, doutor Francinaldo, estou indo para aí, né? Quem mexe na minha cabeça é você, Uhum. e se você está na Suíça, eu vou até a Suíça. Então, de novo, você cria uma amplitude, né, dessas limitações impostas aí pelos planos no Exatamente. Brasil. Tá? Então, é o Uhum. que a gente chama essa livre escolha de médicos. Né? Eu posso utilizar qualquer médico em qualquer lugar que eu queira, 100% disponível dentro do meu plano. Um outro exemplo que eu trago, doutor Francinaldo, e vai me assim, se tiver alguma dúvida, me interrompa e vai me Não, tá. perguntando, Outra, tá? depois a gente, eu coloco aqui as perguntas que o É, pessoal está colocando aí. é, Pessoal que já é. colocou lá na caixinha. Agora, pessoal, quem tiver dúvidas aqui, tô vendo aqui o doutor Anderson, Dona Cleia, Darlene, Paulo, Simone Carrijo, Ultrassom Pop, que é o meu grande primo, doutor Alan, também está aqui. Jeane, Ticaval, Pedro, doutor Jairo. Que legal. Dúvidas, pessoal, coloque aqui. Eu tenho certeza Coloquem que aqui. esse tema, ele para muitos aqui é novidade, né? Pô, como é que eu posso Sim, morar no Brasil, exato. né? E ter um plano de saúde internacional? Como é que pode isso, né? E pode, pessoal, E tá? E pode, pode e é e muito bem-vindo, pode. como o É. Roger colocou, né? É claro que isso aí tem que ter uma análise, tem que ter uma avaliação, tudo direitinho, mas Exato. é algo para você pensar, porque aqui no É, Brasil por exemplo, eu sou neurocirurgião, atendo hoje, não atendo plano, atendo particular, mas às vezes custo de cirurgia, né, hospital, internação, OPME, é custeado pelo plano. E o que a gente exato. vê é que está cada vez mais difícil para o É, usuário conseguir o tratamento que ele merece. Eu falo merece, não é nem o que ele precisa, tá? exatamente. Porque as operadoras de saúde, elas querem, sim, sinceramente, viu, Roger? Elas querem que o médico faça milagre, que ele só com a mão Exato. dele ele consiga ir lá e te operar o tumor, tirar a hérnia de disco, colocar, porque eles não querem liberar nada. A gente pede assim, parece que você tá, não É, sei, a impressão que dá é que você tá fazendo uma coisa assim totalmente fora, mas você está propondo um tratamento. E aí é, eles usam várias artimanhas, junta médica, é. negam, extrapolam prazos. Tá sendo bem. Isso eu estou falando nem como usuário, eu estou falando como prestador de Um serviço. Eu não, prestador de é, serviço. O que volta, né, doutor Francisco, de volta essa parte da superutilização dos planos. É isso aí que eu falei, né? 85% de utilização, sinistralidade, 90%, 95%, os planos acabam entrando não em colapso, mas eles precisam tomar medidas radicais. E onde que eles fazem isso? Justamente no pobrezinho do consumidor final que paga o prêmio da apólice dele ali todos os meses, bonitinho. E quando tem um problema, é uma briga, me ajuda aí para ver o quanto, né, do que eu preciso que o plano e vai cobrir. Então, sabe o que eles estão é, fazendo agora, Roger, aqui? Assim, colocando aqui, eu sei que muita gente não sabe disso, porque são coisas de bastidores, né? sim, Mas, assim, os planos de saúde, muitos planos hoje no Brasil, estão passando a conta deles para os hospitais. O que é que eles estão fazendo? Eles autorizam lá a cirurgia, o procedimento, o que quer que seja, o hospital executa, só que o hospital não recebe do plano. que E, e loucura. aí Essa eu não sabia. eles têm É, como é que eu diria, estão usando o hospital para fazer fluxo, reserva de caixa, praticamente. que Tem, de vez loucura. em quando tem essa matéria aqui no Brasil, que o tamanho da conta que as operadoras de saúde devem para os hospitais É. prestadores.
Então, isso está, É, sim, sim. Um aqui, outro exemplo que me veio à cabeça agora, né? Uma outra pessoa famosa e uma celebridade brasileira, a Preta Gil, né? uhum. Que Ah, está com um câncer aí agressivo de intestino, que pegou parte do cólon, teve uma série de complicações. Resumindo, ela acabou esgotando, né? Os recursos que o Brasil tinha disponível em virtude da complexidade do caso dela. Aonde que ela pôde ser atendida? Nos Estados Unidos. E o que que a uhum, Preta Gil tinha? O que que a Preta Gilda tem, né? Ela está viva, ela tem um plano de saúde internacional. Então, mediante as líneas, tudo bem, é um caso extremo, é um caso complexo, é um caso mais raro, mas para ela, graças a Deus, porque agora ela pode ser atendida nas melhores clínicas, né, de câncer de cólon e intestino nos Estados Unidos, com tudo isso sendo custeado pelo plano internacional que ela possui. Então, olha, como em casos mais graves, uma segunda opinião médica, ou esse ensaio, né, clínico que ela está fazendo nos Estados Unidos, que é algo totalmente alternativo e dentro, né, de novo, da modernidade da medicina americana, é algo que não estaria disponível se ela tivesse lá a Omint da vida que fosse. Né, o melhor plano da Omint. Então, são esses casos mais graves que nos mostram, de novo, né, esse diferencial entre que esses planos FDA, né, uhum. oferecem versus, né, essa bagunça aí que o Dr. Francinaldo tem mencionado do mercado brasileiro. E é o que a gente acompanha, assim, a coisa vai realmente de mal a pior, Bom, né? Ah, e como é que, bom, você pode continuar e fala um pouquinho assim de como é que faz para contratar um plano, por exemplo. Como é que sim, funciona a cobertura a nível Brasil? Porque, por exemplo, você fala assim, ok, Albert Einstein, Sírio-Libanês, beleza, ótimo, legal. Mas, por exemplo, pensando aqui, região norte, região nordeste, eu sei que não tem como saber de todo, mas como é que aberto, fica assim, doutor Francinaldo, é rede bem? aberta. O melhor hospital da tua região, os melhores médicos da tua região. É diferente, de novo. O conceito é: eu não tenho mais um livrinho onde eu vou buscar os médicos e hospitais credenciados. Eu Uhum, tenho literalmente o plano que fala, meu querido, independente do que acontecer com você, seja em Curitiba, seja no Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, onde o doutor Francinaldo está, o que tem de melhor na tua região, tá tudo ok, tá coberto dentro do escopo do plano. Então, ele não é limitado, de novo, a um livro, né, de hospitais e médicos credenciados. Então, esse é um diferencial muito grande, né? Então, não é só um Albert Einstein, ou só um sírio-libanês. Na tua área, doutor Francinaldo, qual o melhor hospital que existe hoje aí, em Belém? em Belém? Olha, bom, pensando assim, hoje praticamente aqui tem vários hospitais que existem aqui, né? Mas eu vou dizer onde o doutor Francinaldo trabalha, né? Porque Pronto. Sim. onde o doutor Francinaldo atua. Hoje tem o hospital da Nossa Senhora do Guadalupe, onde a gente atua. Não é um hospital grande assim em termos, mas tem a Tá. estrutura que se precisa, tá? Aliás, é um Fantástico. hospital. Tem o Hospital Santa Terezinha também, que também não é um hospital grande, mas que tem a estrutura que se precisa para fazer neurocirurgia de ponta, né? Que eu estou falando. Hoje, Roger, até que uma mudança que aconteceu, né, Sim. aqui no Brasil, é que muito do que a gente precisa, eu estou falando da minha área, né, da neurocirurgia funcional, muito do que a gente precisa vem de fora. Então, tipo assim, o hospital precisa ter aquele basicão lá para uma cirurgia. O resto dos equipamentos vem tudo de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Entendi. Belo Horizonte, alguns têm aqui, mas assim, não são equipamentos que precisam fazer parte da estrutura hospitalar. Eles Entendi. vêm e depois É, vão. Mas todos esses aí. Aí tem os hospitais maiores aqui em Belém, né? Que sim. aí já são É, top. Porto Dias, Saúde da Mulher, a própria Beneficência Portuguesa fez uma então. licitação. E Enfim, todos mas esses estariam cobertos, né, dentro do raio de atuação, né, para as pessoas que adquirem o plano morando em Belém. Então, eu cito o Albert Einstein, o Sírio como exemplo, porque, de novo, são, em alguns casos, a referência aí que o brasileiro entende, né? uhum, Mas não necessariamente. Voltando ao que eu falei, não existe um livrinho. é, Eu vou ser atendido
Pronto. aonde eu quiser, com o profissional que eu quiser, Tá. né? Então é muito amplo. Mesma coisa nos Estados Unidos. Eu tenho a rede Aetna, por exemplo, que é uma das maiores Etna, redes, a não Aetna, que é conheço. uma putz, fantástica. Cigna, Aetna, enfim, tem uma série delas, cada seguradora trabalha com uma ou com duas. Mas são redes absolutamente gigantescas a nível, né, americano. Tá? Alguns outros diferenciais, assim, doutor Francisco, que são relevantes a gente mencionar. Como eu falei, essa livre escolha, legal, Brasil, exterior, qualquer parte do mundo, eu escolho meu médico, eu escolho meu hospital. Isso é Olha que bom que fique legal. bem claro, né? Cobertura. Me conta um pouquinho, doutor Francisco, a nível Brasil, como é que funciona a prescrição médica em plano de saúde no Brasil? Existe limite? Eu consigo utilizar o meu plano para todas as minhas prescrições médicas? Sabe? Tenho problema de pressão, tenho remédio de uso contínuo, tenho. Como é que funciona em geral isso no Brasil, doutor Francinaldo? Você está se referindo ao fornecimento do medicamento, é isso? Isso. Como Não, cliente, vamos dizer que eu precise, sei lá, de um remédio para o coração, ou um remédio, né, para pressão alta. Co- Como funciona esse mercado hoje no Brasil? olha, então, em geral, isso não é coberto pelos planos de saúde, tá? Aham. Não é coberto. Aí é o paciente que compra, ele vai lá na farmácia e compra. Agora, existem situações em que o paciente consegue que a operadora de saúde forneça, por exemplo, medicamentos para tratamento oncológico, Mas aí eu. alguns medicamentos bem específicos, assim, É, tipo, alguns imunobiológicos, ele consegue. Mas aquela prescrição do dia a dia, tipo, para pressão arterial, diabetes, epilepsia, que são medicamentos de farmácia, é. esses aí é o paciente que compra. Não, o plano de saúde não contempla isso, a não ser que o paciente seja internado. Aí, quando ele estiver internado no hospital, aí todo o medicamento que ele precisa é Isso. fornecido. Mas se ele não estiver internado, ele vai ter que comprar o medicamento ou E era ele. isso mesmo que eu queria ouvir, que é como o Brasil funciona, mas é bom ouvir de um médico, né? Também Sim. pelo lado de ser, né, um cliente de um plano de saúde. Nesses planos internacionais, os remédios, né, as prescrições médicas estão cobertas dentro do plano. Então, Olha esse é que um outro diferencial gigantesco, gigantesco. Nossa, gigantesco. Que fantástico. no, Essa eu não sabia, não. todos os remédios prescritos de, eles entram como parte integral de um plano internacional, que de novo é o padrão FDA. O meu plano doméstico americano, eu comecei um tratamento de testosterona para minha idade, tudo, reposição hormonal. Uhum. Eu uso meu plano, vou lá, dou a minha carteirinha, eu pago US$ 5 e vou embora com a minha testosterona para 90 dias. Então, assim, tudo aqui é coberto, né? Se eu precisar de um remédio de pressão, eu vou gastar lá o meu copay de US$ 10, US$ 15. Faz parte do mundo americano. Por isso que a gente brinca, né? Mas você entra numa CVS americana, no Walgreens, você vê meia dúzia de pessoas dentro da farmácia, mas você vê uma fila de 30 americanos ali buscando a A prescrição prescrição. médica da semana dele, É, né? Então, esse é um diferencial também muito bom para esses planos internacionais, né? Curiosidade, por exemplo, maternidade. maternidade. Então, casal jovem, tá? Tem esses planos internacionais. É o que a gente chama de maternidade coberta, né? Então, a Uhum. pessoa tinha um plano em vigor, depois ela engravidou, 9 meses, tal, tal, tal. Ou seja, se o plano estiver em vigor por 10 meses ou mais, a gente chama aquilo de uma gravidez coberta. A criança, quando nasce, dependendo do tipo de plano escolhido, aquela criança tem uma cobertura no plano dos pais de 5 ou 10 anos. Esse, de novo, é um outro grande diferencial. Não estou falando daquele caso, né, onde o cliente liga e fala: Ó, minha esposa está de 8 meses, eu queria um plano internacional, o neném nasce em 30 dias. Não. É, vigência do plano 10 meses, ou seja, é realmente uma gravidez programada, tá? Mas coberta dentro dessa modalidade de plano internacional. Tá? Excelente. E aí Excelente. vão os diferenciais.
enfim, o que a gente vê também em alguns casos, não em todos, viu, doutor Fracinaldo, existe, principalmente nesses planos mais robustos, Biomint, Bradesco Platinum, a gente acaba conseguindo para as famílias uma economia, às vezes, de 15 a 20% entre o que eles gastam hoje e o que seriam essas coberturas internacionais, e, de novo, para um plano mais robusto até que o melhor plano da Omint no Brasil, né, que é um dos do que a gente tem aí como elite, né? Chegou alguma pergunta aí pra gente? Alguém tem alguma dúvida? Tem a dúvida da doutora Neuza. Ela pergunta se há limite de conta nesses planos internacionais. Aqui, doutora, Depende da obrigado pela. modalidade, tá? Nós temos planos onde a gente chama que são coberturas ilimitadas, né? Como nós temos planos com coberturas de 7 milhões de dólares ao ano, 5 milhões de dólares ao ano, 2 milhões de dólares ao ano. Então a gente consegue customizar, né, até o custo, um plano ilimitado. Óbvio que eu vou ter um custo superior a um plano que me oferece uma cobertura de 2 milhões por período de apólice ou por ano. Mas, de Uhum. novo, vamos pegar mesmo um plano de 5 milhões, né, de dólares de cobertura anual. Meu Deus, né? Quão ruim eu tenho que estar para em um ano eu gastar aí quase, né? Estamos falando que 5 milhões vezes o dólar a 6, vamos ajustar. Pô, 30 milhões de reais em um ano é bastante cobertura, né? Bastante Bastante mesmo. cobertura. Então, não sei se eu respondi a pergunta, mas sim e não. Existem planos ilimitados e coberturas de 2 milhões, 5 milhões, 7 milhões e dessa forma. Tá? Ótimo. Tem uma outra pergunta aqui do doutor Jairo. O grande doutor Jairo aí está sempre com a gente. Os custos podem ser abatidos do imposto de renda similar aos domésticos? Não, não Não consegue. pode. Não. Embora, ah, é, eu diria que assim, a resposta inicial é não, mas nós temos um contador aí em comum, né, o nosso querido Guilherme, que ele me deu algumas alternativas aí para isso. Então, eu vou deixar, como a gente diz, né, no case by case. Vamos fazer uma análise mais técnica, porque me parece que existem algumas brechas aí que a gente pode utilizar pelo menos uma parte desse pagamento. Mas aí eu deixo, em geral, não, mas vamos dizer que no caso a caso talvez exista aí alguma alternativa para isso, Ok. tá? E a outra pergunta é quais são como é que funciona, Roger, usualmente, os reajustes desses planos? Eles seguem qual norma? Que aqui no Brasil a gente já percebeu que os planos de pessoa física existe um teto, digamos assim, estabelecido pela ANS. Mas para os planos feitos como pessoa jurídica, aí não tem esse teto, é uma coisa meio aleatória que os planos utilizam e às vezes o reajuste pode até inviabilizar o custo. Mas como Inviabilizar é que a funciona renovação. É. lá Então, nesse? aqui, como eu falei anteriormente, assim, doutor Facinaldo, os reajustes, em virtude da sinistralidade sempre estar sob controle, o que a gente tem encontrado aí nos últimos anos, mesmo durante pandemia, as seguradoras são muito conscientes do problema, né, de países como o Brasil, quando o dólar dá uma disparada. Então, eu tive casos aí na pandemia, quando o dólar bateu 6, as seguradoras vieram com algumas medidas de contenção, porque ela sabe, se o camarada está pagando isso em É, reais, ele vai ter um impacto direto se o dólar pular de 5 para 6, né? Então, tivemos casos de seguradoras que reduziram o custo daquele período em 10%, 15%, tem incentivos. E, em média, a gente tem acompanhado reajustes aí na casa de 3 a 5% ao ano, que é muito mais conservador do que os reajustes aí que a gente tem acompanhado no Brasil, né? muito interessante, pessoal, isso é É, importante. E aí vai uma dica aqui de ouro aqui para vocês, né? é, Comece a investir, comece a dolarizar o patrimônio. Com o ganho da dolarização, você paga seu seguro é, saúde também lá, né? Ou utiliza exato. para E você algumas segura... poder se proteger num, né? Um plano de saúde. Um é, plano não, né? A gente fala plano de saúde no Brasil, mas nos Estados Unidos é seguro, né? é um O seguro seu saúde. seguro saúde. E em alguns casos, algumas seguradoras, né, para a área médica principalmente,
todas elas, praticamente as internacionais, oferecem já na largada do plano 10% de desconto com a apresentação do CRM do médico Olha, brasileiro. Então, isso é um que outro legal. diferencial. Algumas seguradoras têm oferecido 15%, mas vamos usar sempre a média mais conservadora, só pelo fato de existir um CRM, provavelmente a gente vai, preço final, sei lá, US$ 10.000, a gente vai conseguir 10% de desconto no plano. Então, acho que isso é super interessante também, né, pelo fato da gente trabalhar muito com a área médica. Né? Muito interessante aí, olha, pessoal. E aqui eu quero colocar uma observação, que é o quê? Para o profissional, para o prestador de serviço, tá, pessoal? Isso aqui é uma coisa importante. Eu aqui, Francinaldo, ainda não tive a oportunidade de atender uma pessoa que tenha o plano de saúde americano ou de outro país. Aqui em Belém tem muito pouco, assim, turista. Talvez agora com a COP30 a gente Isso. vá ter talvez alguma demanda. Espero que não, né? Porque se alguém precisar de mim é porque a coisa não está muito boa. Mas, de qualquer forma, espero que não precise. Mas Sim. eu tenho colegas que moram em locais que são mais, que tem um fluxo de turistas maior, tipo Santa Catarina ali, que tem um pessoal da Argentina ali, né, Paraguai, Rio de Janeiro, outros lugares. Quando o prestador, no caso o médico, vamos falar aqui do médico, ele atende um paciente que tem um seguro saúde internacional, principalmente americano, Eles ele, adoram. ele cobra o valor que ele quer e a seguradora repassa. Tipo, não tem esse, eu vou cobrar X, Y, Z. Você cobra o valor que você quiser, claro, né? Dentro daquele valor, e a seguradora te paga. Simples assim, não tem aquela coisa de É, negociar, mas assim, pelo é, menos os é. que fizeram, né, que me falaram assim, olha, eu cobrei X valor ali por uma cirurgia de Isso. hérnia, era um turista que ele teve uma crise aqui, internou no hospital, a gente operou, o valor foi esse aqui, recebi, É. né? Até porque, lembre-se sempre, né, Roger, a É. seguradora vai te pagar em dólar, mas O você que vai eu ia receber em falar. real, né? Então, Exato. para Então, eles, sei lá, você cobrar lá, vai R$ 50.000, vai ser 10 mil os, dólares, exato, ou 8 mil 7, dólares, 8 mil dólares, o que para ele está dentro tá daquele dentro da... usuário costumário, daquele preço médio que é implementado via Estados Unidos. E como aqui tudo é elevado, acaba beneficiando com certeza os provedores no Brasil. Que é aquilo, eu tive um cliente aí, teve uma cirurgia, sei lá, deu R$ 120.000 na cirurgia dele. Meu, nos Estados Unidos custaria US$ 50.000. Para a seguradora pagar para o médico no Brasil US$ 20.000, todo mundo ganhou. O cliente tinha o que ele queria, o médico recebeu o que ele queria e custou ainda mais barato do que essa cirurgia fazer. custaria nos Estados Unidos. Então é win-win-win, todo mundo ganha. A Né? doutora Neuza também pergunta aqui, precisa se cadastrar para prestador? Então, doutora, É, assim, na verdade, assim, um médico, por exemplo, né? Vou lhe dar o exemplo aqui desse colega, né? Como eu falei, eu nunca atendi ninguém, então não tenho como te dar uma experiência pessoal, o que eu tenho é experiência de outros colegas. O colega, ele não tinha cadastro, nada no plano, não era, estava cadastrado, mas é um paciente que tinha o plano, né, o seguro saúde, e ele estava transitando na cidade lá, Florianópolis, e teve uma crise de lombo, de hérnia, e foi para o hospital. Chegou lá, ele foi internado e precisou ser operado, e esse foi um colega que fez a cirurgia. Então, quer dizer, o colega não estava cadastrado nada no plano de saúde, mas, nada, né? Eu acredito até que nem o hospital, assim, não sei como é que funcionou a parte do hospital, mas é, o paciente precisou, chegou lá, né, apresentou lá a carteirinha, internou, o hospital fez a cobrança, tudo, e passou a conta para a é, operadora dele, entendeu? Quer é, dizer, não precisou de nenhum cadastro, pelo que eu entendi, é é, isso mesmo. da questão, tá? Então, imagino que funcione assim. É. Olha, tem um colega aqui da plástica, a Plástica Kim, é o Kim. Eu acho que o pessoal da cirurgia plástica, os colegas da cirurgia plástica, têm uma experiência um pouco melhor com essa questão, porque eles costumam atender muitos pacientes que vêm de fora para fazer cirurgia plástica no Brasil. Vocês sabem Com que o certeza. Brasil tem
tem uma referência, até por questão de custo também, né? Então, talvez eu vou ver se eu converso com algum colega da E, cirurgia plástica e para ver qual que é assim, o né, perfil. doutor Francinaldo, uma outra ideia, né, para vocês que estão considerando, lembra, né, o Roger, eu acredito, eu conheço, Ah, eu quero vender para você, o consumidor final, em algo que eu tenho certeza que é muito bom, mas tá bom, não quero ouvir o cara que vai me vender. Melhor coisa que você pode fazer, o Albert Einstein, que eu falo que é uma das referências dessas seguradoras internacionais, eles possuem um departamento de atendimento ao cliente internacional. Então, pronto. se pegar ali no Einstein e procurar ligar no número principal, falar, olha, qual que é o departamento que atende clientes internacionais? Bom, eles vão te transferir para um departamento dentro do Albert Einstein. Ali, naquele departamento, são mais de 45 seguradoras internacionais do mundo inteiro que atendem e oferecem produtos para clientes internacionais. Ali é o melhor ponto de referência que qualquer um de vocês pode ter, porque eles estão acostumados com o dia a dia. Como funciona? Se tiver Isso. alguma seguradora em particular, eu vou tentar não mencionar nomes, porque, de novo, a ideia é que a gente proteja, né, É. a inocência de todos, mas ali é um excelente departamento. Um dos clientes que eu trabalhei pouco antes da pandemia, né, que é um dos meus clientes mais técnicos, pra vocês terem uma ideia, quando ele foi comprar uma apólice de seguro de vida de mim nos Estados Unidos, ele quis que eu marcasse. Tudo bem que era uma apólice robusta na época de quase 20 milhões de dólares, mas ele falou: Roger, eu só compro esse contrato de você, seguradora que você quiser, mas eu quero ir na sede da seguradora e sentar com você e com o vice-presidente da seguradora. Então eu precisei mover várias conversas para falar quem que era daquela seguradora, o Uhum. vice-presidente comercial que nos atendeu em Nova York, fez uma apresentação da seguradora e o cara falou assim: "Pô, adorei, onde que eu assino?" E obviamente virou nosso cliente, mas esse não era o ponto. Esse era quão técnico esse cliente era. Na área de saúde, ele foi um dos poucos que ligou na, no Albert Einstein, como eu estou mencionando, e fez exatamente as perguntas técnicas, não do Roger querendo vender um produto para ele, mas o hospital dando um feedback, como esses planos funcionam, como que é o atendimento, o que, que é o repasse, qual a burocracia. Ele saiu da ligação e falou: Roger, que bom, os caras falaram exatamente o que você nos passou. Então, ali é mais ou menos onde a gente fala. É o ponto onde 45 seguradoras internacionais voltam e dizem: vai lá e faz a pesquisa direto com eles. Então, se Ótimo. alguém tiver alguma dúvida, fiquem à vontade, tá? Muito bom. Excelente, Roger. E vamos, quem tiver interesse aí em conhecer mais, gostaria Como de. sempre, né, doutor Facinaldo, a gente sempre guarda um segredinho para os Sim, nossos, pronto. as pessoas que nos acompanham. Então, a gente tem um e-book, tá, preparado para vocês com detalhes, é quase um livrinho aí de 35, 36 páginas, falando desses detalhes do seguro internacionais mais relevantes, como eu passei agora, até algumas análises de custo com alguns planos no Brasil, comparado com Legal. planos esses internacionais. Então, para vocês que tenham interesse, mandem um alôzinho para o Dr. Francinaldo e a gente disponibiliza esse e-book aí para vocês, Vamos, tá? vamos até fazer melhor, Roger. Vamos fazer assim. Terminando aqui a live, eu vou. Vamos fazer uma foto aqui para colocar nos stories já. Sem dúvida. Pronto. Eu vou colocar uns stories lá e vou colocar no feed. E Legal. aí eu vou deixar o link. Você me manda o link para baixar o e-book Manda. e eu vou colocar lá nos stories para quem quiser baixar e conhecer melhor, tá? É, E também o Roger pode deixar seu contato aqui. Eu tenho também. Quem quiser pode entrar em contato comigo para conhecer. E não somente isso. o seguro saúde, mas também seguro de vida, que é uma outra ferramenta que é muito importante hoje, né, para você. É, é. E também outras questões também que o Roger trabalha também com outras modalidades de produtos de dolarização. Estruturação, a estruturação patrimonial de clientes que estão saindo. Se quiser que a gente faça uma revisão da carteira de investimentos que vocês têm aqui fora,
a gente faz também, né? Aham. A gente nunca menciona nomes de instituições financeiras, mas recentemente chegou até a minha pessoa uma família brasileira com bastante recursos, em um dos brands muito conhecidos no Brasil. O que que ele fez? Ele dolarizou. Então, ele tinha US$ 2 milhões numa conta de investimento aqui fora, 60% da carteira desse cliente eram Hum. ADRs da Vale e da Petro. Ou seja, com todo respeito, o camarada dolarizou os recursos e continua investindo em empresas brasileiras. Então, ali no nosso mundo americano é não, não, nada contra a Vale, nada contra a Petro, mas pelo amor de Deus, você vai trazer dólar para fora e vai comprar DR de Vale e Petro. Então, É, não a faz gente consegue sentido. fazer uma análise aí mais técnica da carteira dos clientes também. Tá? Então, a gente segue essa linha do Financial Advisor, essa é a minha função nos Estados Unidos. Então, sou licenciado para a área de seguros, para a área de investimentos, e o foco do meu trabalho, óbvio que entra seguro de saúde, seguro de vida, de invalidez e tudo mais, mas a gente trabalha no âmbito patrimonial da estruturação dos clientes. Tenho US$ 1 milhão daqui fora. Tá na pessoa física, tá tudo errado. Ah, não, montei uma LLC, joguei ali meus investimentos ali dentro, tá faltando uma perna. Então, dependendo da situação de vocês, eu me disponibilizo aí para a gente bater um papo, entender o que vocês querem fazer aqui fora. E é o que eu faço. A minha vida adulta foi em solo americano. Cheguei aqui com 26 anos de idade, né, em 1999, e estou aí 25 anos no mercado financeiro norte-americano. Então tem uma pequena bagagem para a gente trabalhar. Tá ótimo. Obrigado, Roger, pela sua disponibilidade. A Karina colocou aqui o contato, tá aqui. A Karina é Legal. a colaboradora aí do Roger, extremamente eficiente, Meu tá? braço direito, né, cara? Que bom que Os você tá dois aí, que eu já braços, estava aqui né? perdido, tentando saber onde que eu acho esse book que eu acabei de oferecer. Então, a Karina, você tá aí, cara, disponibiliza para o doutor Francinaldo, por Isso. favor. Pode mandar o link lá para mim, que eu vou postar aqui no. Vou deixar aqui nos stories para quem quiser baixar. E também vou deixar aqui no Instagram, aqui no link, aqui no feed, tá bom? Depois essa live vai ficar gravada, tudo, eu vou preparar ela e vai ficar aqui, tá bom? E quem quiser, quem não quiser acessar o e-book e quiser conhecer melhor, pode entrar em contato comigo no direct ou com o Roger também direto ou comigo, que aí eu vou passar para vocês aí o contato para vocês se informarem melhor e quem sabe, né, terem esse produto aí no patrimônio de vocês aí, tá bom? É isso. Tá aí, Muito bom, Roger. doutor Francinaldo. Muito obrigado aí pela sua disponibilidade mais uma vez. Tô vendo aí que a voz está um pouco cansada, igual a Nossa, minha não, também. eu Tá cansa, peguei mas uma gripe, não, peguei uma gripe fortíssima e tô navegando. Então, hoje foi aquele dia que eu falei o dia inteiro, chega agora à noite, a voz deu uma cansada, mas agora é banho quente, tomar um remedinho e descansar. tá ótimo, então. Beleza. Excelente, então, Roger. Bom descanso aí para Pra vocês. Fico no aguardo do nós. link do e-book. E vamos em frente, amigo. Um abração para Um todos vocês. abração, doutor Obrigado aí a Francinaldo. todos que participaram. E até a nossa próxima live. Um Até a abraço. próxima. Boa noite para todos. Obrigado, doutor Francinaldo. Grande abraço. Tchau, Tchau, tchau. tchau.